Programa Permissão de Deus, eu quero saudar a todos e quero usar o meu chavão, dizendo que Lefe é suede ayaulela mema, fiel é Deus, aleluia, amém? Quero saudar a todos com a santa e gloriosa paz do Senhor, e quero mandar um abraço para o Edmar, que está ligadinho, o Diácono Paulo, que contribui com obra social, obra profilática e filantrópica. Quero mandar um abraço para todos no Ministério VK, aqueles que estão ligadinhos conosco e que possam estar conosco hoje na Avenida Brasil, ali, naquele trabalho de logo mais, que tem sido uma bênção. E hoje nós temos um tema, independente da epígrafe que está aqui, no Evangelho de São Lucas, capítulo 14, do versículo 25 ao 34, ou melhor, ao 35, o nosso tema é a administração do físico e do espiritual. Mas temos uma epígrafe aqui que diz a parábola acerca da providência. Mas o nosso tema é a administração do físico e do espiritual. Vamos ler então, para adentrarmos nessa mensagem que pode ser muito produtiva para a tua vida social, espiritual, a tua vida familiar, em tantas outras áreas que você pensa em realizar projetos, sonho, mas hoje vai um conselho bíblico de prática com excelência. Ora, ia com eles uma grande multidão e voltando disse: se alguém vir após mim e não aborrecer seu pai, mãe, mulher, filho, irmão ou irmã, ainda que também a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E qualquer que não levar a sua cruz, não vier após mim, não pode ser meu discípulo. Pois qual de vós, querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro a fazer as contas dos gastos, para ver se tem com que acabar, para que não aconteça que depois de haver posto os alicerces, e não a podendo acabar, todos que a virem comecem a escarnecer dele. E dizendo a este, um homem começou a edificar e não pôde acabar. Ou qualquer o rei que, indo à guerra a pelejar contra outro rei, não se assenta primeiro a tomar conselhos sobre se com 10.000 homens ou 10.000 pessoas pode sair ao encontro do que vem contra ele com 20.000, ou de outra maneira, estando o outro ainda longe, manda embaixadores e pede condições de paz. Assim, pois, qualquer de vós que não renunciar a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Bom é o sal, mas se for degenerado, com que se pode adubar? Nem prestará para a terra, nem prestará para o monturo, para ser lançado fora. Quem tem ouvido para ouvir, que ouça. Então, diletos amados, irmãos, que estão ligados no Face, que estão ligados na rádio 88,3, eu quero, nessa tarde, já início de tarde, trazer esse tema da administração do nosso físico, do nosso espiritual, aprender com esse texto básico, do que vamos falar do espiritual que está relacionado com o físico. Como assim, pastor? Ele nos fala de consultoria, e ela pode ser, conforme já citamos, do físico para o espiritual. A Bíblia, ela às vezes é exortativa quando fala que os filhos das trevas são mais prudentes do que os filhos da luz. Isso está relacionado a isto que nós vamos dizer, a atitude que deve ser pensada, como Jesus ele dá exemplo de
que devemos ser tardio no falar, rápido no pensar. Devemos ter uma administração e imposição daquilo que temos que tomar. E eu quero deixar bem enfático que não é todos os filhos das trevas que são prudentes, que senão todos já estariam largando as drogas, o alcoolismo, deixando de fazer coisas errôneas e estariam aceitando a Cristo como o único caminho e Salvador. Mas em primeiro lugar temos que orar e esperar para tomarmos decisões sábias, não precipitada, que é o nosso lado emocional. E o nosso lado emocional, muitas das vezes, nos leva a certas situações que queremos que Deus venha solucionar em decisões que nós tomamos, ou comunhão de relatividade física, sentimental, ou algum projeto que tentamos realizar, mas não enfatizamos antes a fazer uma consultoria. E nós vemos que o texto fala das contas, dos gastos, para fazer as bases do projeto, para consolidar a edificação. E quantos, conforme está no Evangelho de Mateus, no capítulo 6, a ansiedade faz tomar posição que lhe precipitam e às vezes não são bem-sucedidos. Mas a Bíblia diz que a bênção do Senhor enriquece e não acrescenta dor. Quantos nem oram e tomam decisão pela... Eu falo sempre que essa faculdade de axiologia, ela tem feito muitos discípulos, muitos mestrados aí na argumentologia dos seus projetos, dos seus ideologismos, e às vezes é sem bases fundamentais. E muitas das vezes estão no emocional e tomam atitude errônea, precipitada. É o que nós vamos falar, é o que nós temos para ensinar, segundo a Bíblia, como administrar e fazer consultoria em razão da situação emergencial de nossas vidas, daquilo que queremos ou daquilo que precisamos. Tomar conselhos em primeiro lugar, é o que a Bíblia nos orienta. Nós podemos agora ver o que está escrito aqui no livro de Provérbios, no capítulo 24, Provérbio, capítulo 24 de Provérbio. Você vai ver que a orientação é essa. Provérbio 24, versículo 6 e o versículo 11. Provérbio 24, versículo 6 diz assim, ó: porque com conselhos prudentes tu farás guerra, e há vitória na multidão dos conselhos, e livrará os que estão destinados para a morte, e salvará os que são levados para a matança, se os puderem retirar. Você vê que na nossa introdução falou de torre, de consolidação de projeto, de edificação, e a segunda parte fala de guerra, que pode ser no físico e no espiritual. Fala da atitude de primeiro orientar-se, procurar também tomar decisões não precipitadas. Como assim? Enviar embaixadores de paz e não tomar atitude emocionais. O que o texto nos ensina, e o projeto que temos que tomar é sempre com conselho. Ainda no capítulo 19, versículo 21, vai nos orientar acerca de tudo isso que nós precisamos estar edificado. Muitos propósitos há no coração do homem,
mas o conselho do Senhor permanecerá. Olha que coisa linda, maravilhosa. A Bíblia diz no livro de Tiago, ela nos exorta que nós não devemos precipitadamente tomar atitude pelo lado emocional. Diz que, ei você, que diz amanhã iremos a tal lugar, ali compraremos, ali venderemos, ali beberemos, ali comeremos. A Bíblia diz, isso faremos se Deus o permitir. Ou seja, nós temos que estar sempre na dependência de Deus. Nós precisamos de conselho, precisamos de qualquer um, precisamos de orientação, de consultoria, mas a dependência nossa, conforme já foi falado pelo evangelista, que hoje já foi um milagre na tua e na minha vida, de deitarmos e acordarmos, de estarmos com vida, né? Já é um milagre, mas nós temos que ser prudentes. E ainda Provérbio, no capítulo 15, o versículo 22, diz: aonde não há conselho, os projetos saem em vão, mas na multidão de conselho, eles se consolidarão, ou seja, serão projetados, serão edificados, serão feitos. A projeção e a avaliação antes da administração, ela terá uma relação de realização próspera, não equivocada. Então, para consolidar projetos, temos que ter esse entendimento de fazer consultoria com quem pode nos dar orientações práticas, não emocionais. Porque tudo em nossa vida depende de consultoria administrativa. Como eu já disse, olha bem, Faraó, que como eu citei, que os filhos das trevas são mais prudentes do que os filhos da luz. E nem todos os filhos das trevas são prudentes, conforme eu já relacionei. E não todos os filhos da luz também são prudentes. Porque muitos, eu vou citar aqui, deixaram de ouvir conselhos práticos, conselhos de Deus, e foram destruídos os seus ministérios, seus projetos, tiveram dificuldade para administrar, e a prática do erro, ela é permanente na vida do ser humano, porque nós passamos a ser ansiosos, interesseiros, egoístas, desobedientes, e é por isso que às vezes não queremos ouvir, queremos falar, não queremos aprender, queremos ensinar, e às vezes nos perdemos por tudo isso. Mas, conforme eu falei, Faraó, o conselheiro administrativo de Faraó, vocês conhecem a história bíblica, foi José, que lhe deu conselho administrativo, orientação prática para solucionar aquilo que futuramente deveria acontecer e como administrar e gerenciar. Se hoje temos esses grandes hipermercados, os grandes estoques de armazenagem, caderneta monetária de poupança, isso agradecemos o grande administrador que foi José, da parte de Deus, dando orientação prática a um homem que foi sábio em pedir orientação quem poderia lhe ajudar. O caso também da viúva do pote de azeite, ela estava endividada, ela estava em situação de emergência e não sabia como lidar com o inesperado, com dívida. Os seus filhos seriam a condição de pagar o débito da dívida do seu marido, mas ela foi fazer consultoria administrativa com o profeta que lhe deu orientação no físico e no espiritual. Como assim, pastor? Ele primeiro falou: você tem relatividade com a vizinhança? Então vai e pede vasos emprestados
não poucos, mas muito. E depois do lado espiritual foi: adentra no teu quarto e deita o azeite nas vasilhas. E assim aconteceu conforme ela obedeceu. Mas depois disso ela não soube o que fazer com a bênção, como administrar, e ela retorna. E ele lhe dá um posicionamento administrativo, de gerenciamento, de prática e ética, para que ela pudesse se manter e sobreviver daí por diante, com orientação dada eficaz. Como assim, pastor? Ele disse: vai e vende, paga as tuas dívidas e vive tudo o resto, tu e teus filhos. Eu posso até conjecturar que aquela mulher naquele tempo virou uma empresária do ramo de azeite. Ela teve uma orientação, um conselho, que foi eficaz para a hora da emergência, do inesperado na sua vida. Eu afirmo sempre que conselhos bons e conselhos maus, porque conselho mau, ao ponto de vista do inesperado, do insensato, é bom, e conselho bom pode ser mal na ótica distorcida dos nossos interesses. Como isso, pastor? Explica isso aí que eu não entendi. Conselhos bons e maus. E conselho mau, ao ponto de vista insensato, distorcido, ele é bom. Porque, conforme eu já falei, somos egoístas, interesseiros, somos ansiosos. E conselhos bons podem ser mal, porque na ótica distorcida dos nossos interesses também. Existe um exemplo bíblico, o caso de Jeroboão, que não acata conselho dos anciões e segue conselhos maus, tendo como bom. Como assim, pastor? Explica um pouco essa passagem. Eu não vou adentrar em todo o texto do contexto, mas eu vou relativar o acontecimento, que foi que Salomão alterou os impostos e o povo estava sofrendo, o povo estava padecendo, e Roboão foi junto com o povo e pediu uma solução para o que estava acontecendo, e ele pediu que retornasse 3 dias depois, que daria uma resposta para aquela situação emergencial. E a Bíblia vai dizer que ele saiu dali, tomou conselho com os anciões, que podemos dizer como ministro do reinado de Salomão, passou a ser ministro, conselheiros do seu reinado, e disse: olha, ameniza, abaixa os impostos, procura ter a relatividade afetiva do povo e terás súdito, procura amenizar tudo isso e terás servos obedientes, fiéis a ti. Faça isso, porque isso é prudente, é bom e é sensato. Mas ele sai dali, e a Bíblia diz que ele toma conselho com jovens que foram criados com ele, e a emoção dos jovens, por não terem maturidade e experiência, lhe dão um conselho de que você vai dizer que se a mão do teu pai era pesada, o teu dedo mindinho será pior do que escorpião. Tu aumentarás mais os impostos, agravará mais a situação. E ele, com esse conselho mau, ele achou que ele é bom para aquele momento, e ele o fez. E a Bíblia vai dizer que foi destrutivamente para o seu reinado. Ele não seguiu a regra, a prática, a ética de bons conselhos, mas de conselhos maus, que na visão distorcida dele era bom. E Roboão, que também chegou a ser conselheiro de Salomão, quando Salomão estava já perdido, um homem sábio, e agora o seu lado emocional estava desequilibrado, começou a fazer coisas fora de orientações básicas espiritual. E Roboão foi perseguido, teve que ir para o Egito, fugido. E quando ele morre, ele retorna, é quando ele vai a Jeroboão com o povo para poder adequar a situação. Mas antes disso ele teve um encontro com o profeta Aías, que disse que daria
10 tribos na mão dele, rasgou uma veste nova que ele estava e falou que Deus era com ele, que ele pudesse administrar com prática, com sabedoria, com inteligência. Mas ele o que faz? Ele não toma atitude sábia, sensata, mas ele toma atitude insensata. A capital era Jerusalém, e para o povo não subir para adorar a Deus, ele criou o ídolo novamente. Ele se apegou à idolatria, e foi mal o seu reinado, ficou mal diante de Deus com a prática da idolatria. Eu poderia fazer menção de outros personagens bíblicos, e que fica como ensinamento e aprendizado para nós, mas eu quero parar por aqui, amém? E eu quero nesse exato momento estar orando pela tua vida, estar orando pelo teu projeto, que você possa fazer uma reflexão em tudo que foi falado, orientado segundo a Bíblia, não segundo a filosofia do pastor Marcos Tobia, mas a orientação segundo a Bíblia. Deus abençoa esse que está perdido no seu projeto, que está perdido na sua ideologia, que não tomou orientação, mas tem a sua argumentologia, a sua axiologia, mas ele não quer ouvir, só quer falar, ele quer ensinar, mas não quer aprender, que agora o limitador, que é o agente policiador nosso, da nossa consciência, que é o teu Espírito Santo, que nos orienta o que é certo, o que é errado, envolva e faça com que essa pessoa tome atitude coerente, seja no lado emocional, físico, profissional, ministerial. Abençoa esses que estão atentos a essa mensagem, que eles tenham toda uma boa tarde e que Deus continue abençoando o nosso programa.